Milionário aposta 2 milhões que ninguém monta seu touro. Então, uma menino de rua. A praça central de Ribeirão das Flores fervilhava de comentários, enquanto o fazendeiro Augusto Mendonça, conhecido por sua fortuna e arrogância, anunciava pelo alto-falante a aposta que deixou todos boquiabertos. 2 milhões de reais para quem conseguisse montar seu touro Trovão por apenas 8 segundos. Um animal que já havia derrubado os maiores campeões de rodeio do país. Foi quando um menino de 9 anos, magricelo e de roupas surradas, se aproximou lentamente da multidão. Mateus observava tudo com olhos curiosos, enquanto ouvia os adultos comentarem que o orgulhoso fazendeiro estava à beira da falência e usava essa aposta desesperada como último recurso para recuperar seu prestígio. O pequeno Mateus, que sobrevivia de pequenos trabalhos nas fazendas da região, sentiu algo estranho ao ver a foto do imponente touro no cartaz. Era como se um chamado silencioso o atraísse para aquele desafio impossível. Dizem que o Trovão já mandou 3 peões para o hospital só este ano, comentou um homem de chapéu ao lado de Mateus. Mendonça tá ficando louco, ninguém vai conseguir ficar nem 3 segundos em cima daquele bicho, respondeu outro. Mateus não disse nada. Apenas guardou o panfleto da competição no bolso de sua calça remendada. Enquanto caminhava de volta para o abrigo improvisado onde morava, desde que sua avó adoeceu gravemente e precisou ser internada, o menino tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria conhecer o temido touro. Na manhã seguinte, aproveitando a distração dos seguranças durante a troca de turno, Mateus se esgueirou pelos fundos da fazenda Bela Vista, propriedade de Augusto Mendonça. O menino conhecia bem aquelas terras, já havia trabalhado ali colhendo frutas na temporada passada. Com passos silenciosos, chegou até o estábulo onde ficavam os animais de competição. "Cadê você, grandão?" sussurrou o menino, caminhando lentamente entre as baias. Um bufar poderoso respondeu sua pergunta. Na última baia, isolado dos outros animais, estava Trovão, um touro Nelore de pelagem castanho-avermelhada, com chifres imponentes e um olhar que mesclava fúria e alguma coisa que Mateus não conseguia identificar. "Joia, grandão", disse Mateus, mantendo uma distância segura. O touro surpreendentemente parou de bufar e fixou seus olhos escuros no menino. Mateus notou algo estranho. Quando não havia ninguém por perto provocando o animal, ele parecia mais assustado do que agressivo. "O que fizeram com você, hein?" murmurou o menino, observando atentamente o comportamento do touro. "O que você está fazendo aqui, moleque?" A voz grave fez Mateus saltar de susto. Ao virar-se, viu uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol. Era Dona Jurema, a antiga treinadora de animais da fazenda, que agora, após um acidente, vivia num pequeno quarto nos fundos da propriedade, esquecida por quase todos. "Desculpa, eu só queria ver o touro", explicou Mateus, já preparando-se para fugir. "Não tem medo dele, não?" perguntou Dona Jurema com um olhar curioso. "Tenho respeito, não medo", respondeu o menino, surpreendendo a senhora. "Acho que ele está machucado." Dona Jurema estreitou os olhos. "Como sabe disso?" "Minha avó cuidava dos animais lá na vila. Aprendi a perceber quando algo não está certo. Olha como ele protege o lado direito quando se move." A velha treinadora observou o animal com atenção renovada. "Venha amanhã no mesmo horário. Os peões estarão na festa da cidade. Poderemos observá-lo melhor", disse ela, para surpresa de Mateus. Nas semanas seguintes, um vínculo improvável se formou entre o menino de rua, a treinadora esquecida e o touro temido. Mateus descobriu, com a ajuda de Dona Jurema, que Trovão tinha uma ferida infeccionada nas costas, exatamente onde a sela era colocada durante as montarias. A dor explicava sua fúria quando alguém tentava montá-lo. "Ninguém nunca se preocupou em verificar por que ele ficava tão bravo", explicou Dona Jurema. "Só querem que ele seja o touro mais difícil do rodeio." Com ervas que aprendeu a usar com sua avó, Mateus começou a tratar secretamente a ferida do animal. A cada dia, Trovão parecia reconhecer mais o menino, permitindo sua aproximação sem demonstrar agressividade. Em uma dessas visitas clandestinas, Mateus foi surpreendido não por um funcionário, mas por uma menina de aproximadamente 12 anos, cabelos castanhos presos em uma trança e olhos verdes atentos.
O que você está fazendo com o touro do meu avô? Perguntou ela. Mateus congelou com as mãos ainda cheias das ervas que usava para tratar Trovão. Eu estou ajudando ele. Ele está machucado, respondeu, esperando ser expulso ou denunciado. Para sua surpresa, a menina se aproximou cuidadosamente. Eu sou Clara, neta do Sr. Mendonça. Também acho que tem algo errado com o Trovão, mas ninguém me escuta. Ela olhou com interesse para as ervas nas mãos do menino. O que é isso? Remédio natural. Minha avó me ensinou. Ajuda a curar feridas. Clara observou com fascinação quando Mateus, com a permissão silenciosa de Trovão, aplicou o remédio na ferida do animal. Nunca vi ele tão calmo com ninguém, comentou, ela impressionada. Você tem que me ensinar isso. Uma amizade inesperada começou a florescer entre a neta do milionário e o menino de rua, unidos pelo desejo de ajudar o touro. Clara trazia comida para Mateus e contava histórias sobre a fazenda, enquanto ele compartilhava seus conhecimentos sobre os animais. Foi Clara quem revelou a Mateus que seu avô estava realmente enfrentando graves problemas financeiros. A fazenda, outrora próspera, estava afundada em dívidas após uma série de investimentos mal-sucedidos. Ele acha que essa competição vai resolver tudo, mas está apenas deixando todos nervosos, inclusive o Trovão, confidenciou Clara. A situação complicou-se quando, durante uma visita noturna, Mateus e Clara foram descobertos por Augusto Mendonça. O fazendeiro, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e expressão sempre severa, ficou furioso ao ver sua neta na companhia de um moleque de rua, junto ao seu valioso touro. Sabe o que significa isso? Trovejou ele. Você está tentando sabotar meu animal? Não, vovô, interveio Clara. O Mateus está ajudando o Trovão. Ele descobriu que o touro tem uma ferida nas costas. Bobagem, retrucou o fazendeiro. Esse moleque estava aqui para causar problemas. Está proibido de pisar nesta propriedade novamente. E você, Clara, está de castigo. Mateus foi expulso violentamente da fazenda, com a ameaça de que se retornasse. Mendonça chamaria as autoridades. O menino saiu cabisbaixo, preocupado não apenas com sua situação, mas também com Trovão, que voltaria a sofrer sem o tratamento adequado. Dona Jurema, que assistiu à cena de longe, procurou Mateus no dia seguinte. Encontrou-o na praça central, ajudando a descarregar caixas de frutas para ganhar alguns trocados. Não desista, menino, disse ela. Aquele touro precisa de você. E você tem um dom com os animais que nunca vi igual. Mas como vou ajudar se não posso chegar perto dele? Perguntou Mateus desanimado. Tenho um plano, respondeu a senhora com um brilho nos olhos. Você vai aprender a montar. Nos dias que se seguiram, em um pequeno celeiro abandonado, nos limites da cidade, Dona Jurema começou a ensinar a Mateus técnicas de montaria. Usavam fardos de feno para simular o movimento do touro e a experiente treinadora compartilhava todos os segredos que havia aprendido em décadas trabalhando com animais de rodeio. Não é sobre dominar o animal, explicava ela. É sobre entender seu movimento, respeitar sua força e encontrar equilíbrio. Clara, escapando de sua vigilância em casa, frequentemente se juntava a eles, trazendo informações sobre Trovão e os preparativos para o grande evento. Vovô mandou trazer um veterinário de São Paulo, contou ela em uma das visitas. Mas nem ele conseguiu acalmar o Trovão para um exame completo. A ferida está piorando. Um dia, Clara apareceu no celeiro carregando uma caixa de fotografias antigas. Olha o que encontrei no sótão, exclamou ela, espalhando as fotos sobre um fardo de feno. São fotos antigas dos rodeios da fazenda. Enquanto examinavam as imagens amareladas pelo tempo, Mateus congelou ao ver uma foto em particular. Um jovem peão sorria ao lado de um touro muito parecido com Trovão, mas mais jovem. Quem é esse? Perguntou, apontando para o homem, na foto. Clara examinou a imagem. Não sei. Deixa eu ver se tem algo escrito atrás. Ao virar a foto, leu em voz alta. Raimundo Silva e Relâmpago, campeões do rodeio de 2005. O rosto de Mateus empalideceu. Raimundo Silva era o nome de seu pai, que havia desaparecido quando ele tinha apenas 2 anos, deixando sua mãe para criar o filho sozinha
até seu falecimento, quando Mateus passou a morar com a avó. Esse é meu pai, revelou ele com a voz trêmula. Seu pai? Clara arregalou os olhos. Espera, tem mais fotos dele aqui? Entre as imagens descobriram várias com Raimundo, sempre próximo a Relâmpago, o touro que, segundo a inscrição em uma das fotos, era o pai de Trovão. Não entendo, murmurou Mateus. Minha mãe nunca me contou que meu pai trabalhou nesta fazenda. Clara encontrou uma foto que os deixou ainda mais intrigados. Seu avô e o pai de Mateus lado a lado, sorrindo como grandes amigos, com a inscrição Sócios e Amigos no verso. Meu avô nunca mencionou um sócio, disse Clara, confusa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A descoberta levou Mateus a procurar sua avó no hospital municipal, onde estava internada. Dona Conceição, apesar da fragilidade, ainda mantinha a mente lúcida. Quando o neto mostrou a foto encontrada, lágrimas brotaram dos olhos da senhora. Nunca pensei que você descobriria dessa forma, disse ela, segurando a mão do neto. Seu pai e Augusto Mendonça eram realmente sócios. Raimundo tinha um talento especial com os touros, especialmente com Relâmpago, que ele criou desde pequeno. Por que ele foi embora? Perguntou Mateus com a voz embargada. Dona Conceição suspirou profundamente. Houve um desentendimento grave. Augusto queria vender Relâmpago para um criador estrangeiro por uma fortuna, mas seu pai se recusou. Aquele touro era como da família. Durante uma discussão acalorada, os documentos da sociedade desapareceram misteriosamente e, de repente, Augusto tinha papéis provando que era o único dono de tudo, inclusive de Relâmpago. Ele roubou o touro do meu pai? Perguntou, Mateus indignado. Seu pai nunca quis contar os detalhes, mas saiu arruinado dessa parceria. A humilhação foi tanta que decidiu partir, buscar trabalho em outro lugar. Prometeu voltar para buscar você e sua mãe quando estivesse estabelecido, mas a voz da senhora falhou. O acidente aconteceu antes disso. Mateus descobriu que seu pai havia sofrido um grave acidente em uma fazenda distante, sobrevivendo, mas ficando incapacitado para o trabalho com animais. Envergonhado por não poder sustentar a família, acabou perdendo o contato. Sua mãe nunca quis falar sobre isso para não alimentar mágoas em seu coração, explicou Dona Conceição. Ela sempre dizia que o passado deve ficar no passado, mas para Mateus, aquela história não podia simplesmente ficar no passado. Agora ele entendia por que sentia uma conexão tão forte com Trovão. Era como se uma parte da história de seu pai estivesse viva naquele animal. Vou participar da competição, anunciou ele determinado. Vou montar o Trovão. Nem pense nisso, menino, exclamou a senhora alarmada. É perigoso demais. Seu pai era um peão experiente. Você é apenas uma criança. Eu tenho um plano, respondeu Mateus. E tenho a dona Jurema me ensinando. Além disso, ele hesitou. Acho que Trovão sente algo especial por mim, como se soubesse que sou filho do homem que cuidou do pai dele. Voltando ao celeiro abandonado, Mateus intensificou os treinamentos com Dona Jurema. Clara continuava trazendo notícias da fazenda, cada vez mais preocupantes. Ouvi meu avô conversando com o capataz, relatou ela. Se ninguém ganhar a competição, eles vão vender o Trovão para um frigorífico. Dizem que ele está ficando velho e violento demais para os rodeios. Essa notícia apenas aumentou a determinação de Mateus. Ele não podia permitir que o touro, o último elo vivo com seu pai, tivesse um fim tão triste. A uma semana da grande competição, o treinamento de Mateus foi interrompido pela chegada inesperada de Tadeu, o capataz da fazenda, acompanhado por 2 peões. Então é aqui que você se esconde, Dona Jurema, disse ele olhando com desprezo para o celeiro improvisado. O patrão descobriu que você está ajudando esse moleque, está despedida e tem até amanhã para deixar o quarto nos fundos da fazenda. Você não pode fazer isso, protestou Clara, que estava presente. Dona Jurema trabalhou a vida toda para nossa família. Ordens do seu avô, menina, respondeu Tadeu friamente. E quanto a você, moleque, é melhor ficar longe da competição. O patrão já sabe quem você é, filho do Raimundo.
Disse que não quer nenhum Silva perto da propriedade dele nunca mais. Quando os homens saíram, Dona Jurema sentou-se pesadamente em um fardo de feno, o rosto marcado pelo cansaço e preocupação. "O que faremos agora?" perguntou Mateus. "Onde a senhora vai morar?" "Não se preocupe comigo, menino", respondeu ela com um sorriso fraco. "Tenho uma irmã em Ribeirão Preto. Posso ficar com ela por um tempo, mas o importante é, o que faremos com seu plano?" "Vou participar da competição de qualquer jeito", afirmou Mateus determinado. "Se o Sr. Mendonça quer mesmo o dinheiro das apostas, ele não pode me impedir de tentar." "Mas você ouviu o Tadeu", interveio Clara. "Meu avô não vai deixar você nem chegar perto do curral." "Então teremos que ser mais espertos que ele", respondeu Dona Jurema, recuperando o ânimo. "Tenho amigos antigos na organização do rodeio. Podemos dar um jeito de inscrever Mateus, com outro nome." Os dias seguintes foram de intensa preparação. Enquanto Dona Jurema organizava tudo para a participação secreta de Mateus, Clara continuava trazendo informações valiosas sobre o estado de Trovão, que piorava sem os cuidados do menino. Na véspera da competição, Clara apareceu no celeiro, visivelmente perturbada. "Meu avô e Tadeu tiveram uma discussão horrível", contou ela. "Ouvi meu avô dizer que está quase falido e que essa competição é sua última chance. Ele mandou Tadeu garantir que ninguém consiga montar o Trovão, mesmo que para isso tenham que..." Ela hesitou. "Fazer alguma coisa com o touro, antes da competição." "Drogar o animal?" perguntou Dona Jurema, indignada. "Não tenho certeza, mas ouvi algo sobre deixar ele bem bravo." Mateus sentiu o sangue ferver de indignação. "Não podemos deixar isso acontecer. O Trovão já está sofrendo com a ferida, isso pode matá-lo." "Mateus tem razão", concordou Dona Jurema. "Precisamos mudar nosso plano. Em vez de esperar a vez dele na competição, precisamos agir antes." Na manhã do grande evento, a cidade inteira se dirigiu à Fazenda Bela Vista. Arquibancadas foram montadas ao redor da arena principal e competidores de toda a região se preparavam para o desafio. A notícia da generosa recompensa havia se espalhado, atraindo peões experientes de diversos estados. Augusto Mendonça, vestido elegantemente, cumprimentava os convidados importantes com um sorriso confiante, como se não estivesse à beira da ruína financeira. Clara observava tudo de longe, ansiosa pelo desenrolar do plano. Nos bastidores, longe dos olhos curiosos, Mateus e Dona Jurema haviam se infiltrado com a ajuda de um antigo amigo da treinadora que trabalhava na organização do evento. Vestido como um dos ajudantes mais jovens, Mateus conseguiu se aproximar do curral onde Trovão estava isolado. "Oi, grandão", sussurrou ele, aproximando-se cautelosamente. O touro, agitado e nervoso, pareceu acalmar-se ligeiramente ao reconhecer a voz do menino. Mateus notou com preocupação que a ferida nas costas do animal estava pior e havia marcas recentes de maus-tratos. "Fizeram você ficar bravo de propósito, né?", murmurou ele, enquanto aplicava discretamente um pouco do remédio de ervas que havia trazido escondido. "Mas vamos mostrar para eles quem você realmente é." A competição começou com grande alvoroço. Um a um, os peões tentavam domar Trovão, mas nenhum conseguia permanecer mais que 3 segundos no lombo do poderoso animal. Alguns saíam por conta própria, outros eram arremessados violentamente, para delírio da plateia e satisfação mal disfarçada de Augusto Mendonça. "Parece que ninguém vai levar meus 2 milhões hoje", anunciou ele pelo microfone, depois da 10ª tentativa fracassada. Foi nesse momento que o locutor anunciou o último competidor da lista. "E agora, senhoras e senhores, o último desafiante, Manuel Oliveira." Um burburinho percorreu a plateia quando viram um menino pequeno entrando na arena. Mateus, usando o nome falso e um chapéu que parcialmente escondia seu rosto, caminhou determinado até o brete onde Trovão aguardava, bufando e escavando o chão com os cascos. "Isso é uma piada", vociferou Augusto Mendonça, levantando-se de seu assento. "Tirem esse moleque daí. Isso é uma competição séria." Mas a multidão, intrigada e comovida pela coragem do pequeno, começou a gritar em apoio. "Deixa o menino tentar. Deixa ele tentar."
Clara, ao lado do avô, reconheceu Mateus apesar do disfarce e sentiu o coração acelerar. Dona Jurema, misturada à multidão, observava tudo com os nervos à flor da pele. Pressionado pela reação do público e confiante de que seria apenas mais um fracasso rápido, Mendonça finalmente cedeu. Muito bem, o garoto pode tentar, mas assinem um termo de responsabilidade. Não me responsabilizo por ossos quebrados. Mateus se posicionou sobre o brete, preparando-se para montar. Naquele momento, seus olhos encontraram os de Trovão, e um entendimento silencioso pareceu passar entre eles. Sei que você está com dor, amigão, sussurrou ele. Vamos fazer isso juntos, e depois prometo que vou cuidar de você para sempre. O portão se abriu e Trovão irrompeu na arena com Mateus em seu lombo. A multidão prendeu a respiração, esperando ver o menino voar pelos ares nos primeiros segundos, como todos os outros competidores. Mas algo extraordinário aconteceu. Em vez da habitual explosão de fúria, Trovão moveu-se com vigor, mas de maneira diferente. Era como se o animal e o menino estivessem sincronizados em uma dança poderosa. Mateus se mantinha firme, aplicando as técnicas que Dona Jurema lhe ensinara, mas mais importante, demonstrando um respeito e uma conexão com o animal que nenhum outro peão havia mostrado. 3 segundos, 5 segundos. A contagem continuava e Mateus permanecia montado. A multidão começou a contar em voz alta, eletrizada. 7, 8, gritavam em uníssono. Quando o cronômetro marcou 8 segundos, um rugido de aprovação explodiu das arquibancadas. Mateus havia conseguido. Mas para surpresa de todos, o menino não desmontou. Ele continuou sobre o touro que agora circulava a arena em um passo quase manso. Augusto Mendonça observava a cena com o rosto lívido. Como aquilo era possível? Seu touro indomável parecia ter se rendido a um garoto de rua. Após mais alguns segundos, Mateus finalmente desmontou por conta própria, dando tapinhas amigáveis no flanco de Trovão antes de se afastar. O animal, em vez de investir contra ele como fazia com outros peões, permaneceu parado, como se esperasse pelo próximo comando do menino. Um silêncio atônito caiu sobre a arena, quebrado apenas quando o locutor, recuperando-se do choque, anunciou: Senhoras e senhores, temos um vencedor. 8 segundos e meio. O jovem Manuel Oliveira é o novo campeão e ganhador dos R$2.900.000. A multidão irrompeu em aplausos e gritos de celebração. Mateus, removendo o chapéu, revelou sua verdadeira identidade para todos, incluindo um Augusto Mendonça estupefato. Eu conheço esse moleque, exclamou o fazendeiro, levantando-se furioso. É o filho do Raimundo. Isso foi uma armação. Mas seu protesto foi abafado pelo entusiasmo da plateia, que agora cercava Mateus, erguendo-o nos ombros como o grande herói do dia. Quando finalmente o tumulto diminuiu, Mateus foi levado até o palco para receber simbolicamente o prêmio. Augusto Mendonça, forçado pela pressão pública e pelos organizadores do evento, subiu também, carregando um cheque gigante no valor prometido. Antes que o fazendeiro pudesse entregar o prêmio, Mateus tomou o microfone, surpreendendo a todos. Não quero o dinheiro para mim, declarou ele com uma voz firme que belisca a sua juventude. Quero comprar o Trovão. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Augusto Mendonça piscou, confuso. Comprar meu touro? Do que está falando, moleque? Sei que o senhor planeja vender o Trovão para o abate porque ele está ficando velho e difícil de lidar. Continuou Mateus encarando o fazendeiro. Quero usar esse dinheiro para comprar ele e garantir que tenha uma boa vida pelo resto dos seus dias. Por que se importa tanto com esse animal? Perguntou Mendonça com uma mistura de confusão e desdém. Porque ele é filho de Relâmpago, respondeu Mateus. O touro que meu pai, Raimundo Silva, criou e amava como a um amigo. O touro que o senhor tomou dele junto com tudo o mais. Um silêncio pesado caiu sobre a arena. Muitos dos presentes eram antigos moradores da região e se lembravam da controversa dissolução da sociedade entre Augusto Mendonça e Raimundo Silva. Sentindo os olhares da multidão sobre si, incluindo o de sua neta Clara, que o observava, com uma expressão de decepção, Augusto Mendonça pareceu envelhecer 10 anos em um instante. Seu pai
começou ele com a voz subitamente frágil. Seu pai era um homem teimoso e idealista. Não entendia que negócios são negócios. Ele entendia que alguns animais valem mais que dinheiro, retrucou Mateus. E que amizades também deveriam valer. Clara subiu ao palco e ficou ao lado de Mateus, segurando sua mão em sinal de apoio. Dona Jurema se aproximou também, encarando seu antigo patrão com um olhar desafiador. Augusto, disse a treinadora, você tem a chance de fazer a coisa certa depois de tantos anos. Este menino tem o mesmo dom do pai. Ele entende os animais como ninguém. O fazendeiro olhou ao redor, vendo nos rostos da multidão a expectativa de sua resposta. Seu império estava desmoronando, sua reputação por um fio, e ali diante dele estava o filho do homem que um dia chamou de amigo, oferecendo-lhe uma saída honrosa. Lentamente, Augusto Mendonça estendeu a mão. O touro é seu, garoto, disse ele com a voz embargada. E mais que isso, hesitou olhando para os rostos atentos ao seu redor. Reconheço que devo muito ao seu pai. Talvez seja hora de corrigir antigos erros. Naquela tarde, diante de toda a cidade, nasceu um novo começo. Augusto Mendonça, publicamente, reconheceu a dívida que tinha com Raimundo Silva e prometeu usar parte de suas terras remanescentes para criar um centro de treinamento de jovens peões, que seria administrado por Dona Jurema, com Mateus como primeiro aluno. Trovão, livre da dor e dos maus tratos, tornou-se o símbolo vivo dessa história de redenção e recomeço, passando seus dias em paz nos pastos verdes da fazenda, agora parcialmente restaurada à família Silva. Quanto a Mateus, encontrou não apenas um propósito, mas também uma nova família. Dona Conceição recebeu alta do hospital e foi morar em uma casa confortável nos limites da propriedade, onde poderia ver o neto crescer e se desenvolver. Clara e Mateus tornaram-se amigos inseparáveis, compartilhando sonhos e planos para o futuro. E o mais surpreendente aconteceu 6 meses depois da competição, quando um homem de meia idade, caminhando com dificuldade apoiado em uma bengala, apareceu na entrada da fazenda. Estou procurando por Mateus Silva, disse ele. O menino, que ajudava a alimentar os animais, congelou ao ouvir a voz. Mesmo depois de tanto tempo, algo naquele tom lhe era estranhamente familiar. Pai? Chamou ele hesitante. Raimundo Silva, envelhecido prematuramente pelo sofrimento e pelo trabalho árduo, abriu os braços para o filho que mal conhecia. Havia visto a história da competição nos jornais, e depois de anos acreditando que não tinha nada a oferecer, a família finalmente encontrou a coragem de retornar. Me perdoa por ter demorado tanto, disse ele com lágrimas nos olhos. Mateus correu para os braços do pai, sentindo que o círculo de sua vida finalmente se completava. O que importa é que você voltou, respondeu o menino. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nas semanas seguintes, a presença de Raimundo trouxe uma nova dimensão à fazenda. Mesmo com suas limitações físicas, ele possuía um conhecimento valioso sobre criação de animais e gestão de propriedades rurais. Augusto Mendonça, buscando redenção por seus erros do passado, ofereceu-lhe uma posição como consultor na fazenda, reconhecendo publicamente que muitas das técnicas inovadoras que haviam tornado a Fazenda Bela Vista famosa em seus melhores dias tinham sido, na verdade, ideias de Raimundo. Nunca pensei que voltaria a pisar neste lugar, confidenciou Raimundo a Mateus, enquanto observavam Trovão pastando tranquilamente. Depois que perdi tudo, a vergonha me impediu de voltar para você e sua mãe. Achei que seria melhor assim, que vocês estariam melhores sem um fracassado. Nunca fomos melhores sem você, pai, respondeu Mateus, segurando a mão do homem. Mamãe sempre dizia que um dia você voltaria. A menção à mãe de Mateus trouxe uma sombra de tristeza aos olhos de Raimundo. Queria ter tido a chance de ver Helena mais uma vez pedir perdão a ela, disse ele com a voz embargada. Ela sabia que você a amava, consolou o menino. Nunca falou mal de você nem uma vez. O reencontro entre Raimundo e Dona Conceição foi carregado de emoção. A senhora, apesar de sua saúde frágil, recuperava-se a cada dia.
fortalecida pela alegria de ver seu filho e neto finalmente reunidos. Você está mais magro do que eu me lembrava, foi a primeira coisa que ela disse, provocando risos, misturados com lágrimas. Clara, que observava aquela família se reconstruindo, encontrou em Mateus não apenas um amigo, mas uma importante lição sobre coragem e perseverança. Seu relacionamento com o avô também se transformou. Augusto Mendonça, confrontado com as consequências de suas ações passadas, iniciou um doloroso processo de autoavaliação e mudança. Por que o vovô ficou tão diferente depois da competição? Perguntou Clara a Mateus enquanto ajudavam Dona Jurema a treinar um potro jovem. Acho que às vezes as pessoas precisam enxergar o que se tornaram através dos olhos dos outros, respondeu o menino, com uma sabedoria além de seus anos. Seu avô viu no meu pai e em mim o reflexo dos erros que cometeu. Um dia, Augusto procurou Raimundo para uma conversa particular. Os dois homens passaram horas trancados no escritório da casa principal, e quando saíram, ambos tinham os olhos vermelhos, mas um peso parecia ter sido retirado de seus ombros. O que aconteceu lá dentro? Perguntou Mateus ao pai depois. Acertamos nossas contas, respondeu Raimundo simplesmente. Há feridas que nunca cicatrizam completamente, mas podemos aprender a viver com elas sem deixar que envenenem nossa alma. A transformação mais visível, no entanto, continuava sendo a de Trovão. O touro, antes símbolo de fúria e medo, agora exibia uma personalidade gentil e até brincalhona, especialmente com Mateus. Em um domingo particularmente ensolarado, o menino teve uma ideia que deixou todos apreensivos. Quero apresentar Trovão às crianças da cidade, anunciou ele. Mostrar a elas que até o animal mais temido pode mudar quando tratado com respeito e carinho. Não sei se é seguro, filho, ponderou Raimundo preocupado. Trovão ainda é um touro poderoso. Confie em mim, pai, insistiu Mateus. Ele está completamente diferente agora. Com alguma relutância, foi organizado um dia especial na fazenda. Crianças das escolas locais foram convidadas a conhecer os animais e aprender sobre seu cuidado adequado. O evento principal seria a apresentação de Trovão, não mais como um touro de rodeio, mas como um exemplo de como o tratamento respeitoso pode transformar até mesmo as criaturas mais assustadoras. No dia marcado, dezenas de crianças chegaram à fazenda, acompanhadas por pais nervosos e professores curiosos. Mateus, vestindo roupas simples mas limpas, conduziu Trovão para um cercado especialmente preparado, onde o animal poderia ser visto com segurança. Este é o Trovão, apresentou ele às crianças. Vocês já devem ter ouvido histórias sobre como ele era bravo e perigoso, mas a verdade é que ele estava sofrendo. Tinha uma ferida que ninguém percebia e que causava muita dor. As crianças olhavam fascinadas para o imponente animal que, surpreendentemente, parecia tão manso quanto um cavalo de passeio. Podemos tocá-lo? Perguntou um menino pequeno. Hoje não, respondeu Mateus com um sorriso. Mas quero mostrar a vocês algo especial. Para espanto de todos, incluindo seu próprio pai, Mateus entrou no cercado e, com um gesto suave, comandou Trovão a se deitar. O enorme touro obedeceu docilmente, permitindo que o menino se sentasse ao seu lado e acariciasse seu pelo. Viram? Disse Mateus às crianças boquiabertas. Quando entendemos o que um animal está sentindo, quando mostramos respeito, em vez de medo, até os mais ferozes podem se tornar amigos. Aquela demonstração foi o começo de algo novo na região. O Centro de Treinamento Silva Mendonça passou a receber visitas regulares de escolas, promovendo não apenas o rodeio responsável, mas principalmente um novo entendimento sobre o tratamento ético dos animais. À medida que os meses passaram, a fazenda voltou a prosperar, agora baseada em princípios sustentáveis e no respeito mútuo entre todos que ali trabalhavam. Mateus crescia rodeado por animais e pessoas que o amavam, desenvolvendo ainda mais seu extraordinário talento natural. Em uma noite estrelada, enquanto Mateus e Clara observavam o céu deitados na grama perto do estábulo, a menina fez uma pergunta que havia guardado por muito tempo. Como você sabia que conseguiria montar o Trovão naquele dia? Não tinha medo? Mateus refletiu por um momento antes de responder.
Claro que tinha medo. Só um tolo não teria. Mas algo dentro de mim dizia que Trovão e eu tínhamos uma conexão especial. Como se... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Tal como se nossas histórias estivessem entrelaçadas de alguma forma. Dois seres machucados pelo mesmo passado, precisando um do outro para curar suas feridas. Clara sorriu, olhando para as estrelas. Acho que foi o destino. Você tinha que encontrar o Trovão e ele tinha que encontrar você. Não sei se foi destino, respondeu Mateus. Acho que foi mais uma escolha. Todos os dias temos a chance de escolher entre o medo e a coragem, entre guardar mágoa ou oferecer perdão. A amizade entre os dois jovens floresceu com o passar dos anos, assim como a parceria improvável entre Augusto Mendonça e Raimundo Silva. Juntos, eles não apenas salvaram a fazenda da falência, mas transformaram-na em um exemplo de como antigas rivalidades podem dar lugar a colaborações produtivas quando há disposição para reconhecer erros e buscar reparação. Trovão viveu muitos anos além do que seria esperado para um touro de rodeio, sempre próximo a Mateus. Quando finalmente chegou seu tempo, foi cercado de carinho e respeito, deixando como legado vários filhotes que, sob os cuidados atentos do agora adolescente Mateus, cresceram com temperamentos dóceis e saudáveis. A história do menino que domou o touro indomável se espalhou muito além de Ribeirão das Flores, inspirando outras criações a adotarem métodos mais humanos de treinamento. Augusto Mendonça, que antes priorizava apenas o lucro, tornou-se um defensor surpreendente do tratamento ético dos animais, usando sua influência para promover mudanças em leis e regulamentos de rodeios. Dona Jurema, mesmo envelhecendo, continuou ativa no centro de treinamento, passando seus conhecimentos para uma nova geração de treinadores que aprendiam a valorizar a conexão emocional com os animais tanto quanto as técnicas de montaria. Em uma cerimônia especial, quando Mateus completou 18 anos, Augusto e Raimundo formalizaram a transferência de parte significativa da propriedade para o nome do jovem, reconhecendo oficialmente seu papel fundamental na transformação da fazenda e na reconciliação de todos. Este lugar é tanto seu quanto nosso, declarou Augusto, entregando os documentos ao jovem. Você nos ensinou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em saber quando estender a mão em paz. Mateus aceitou a responsabilidade com humildade, sabendo que seu trabalho estava apenas começando. Sua visão para o futuro ia além da fazenda, buscando transformar a relação entre humanos e animais em toda a região. Anos mais tarde, já adulto, Mateus Silva se tornaria uma referência nacional em treinamento respeitoso de animais, publicando livros e viajando para compartilhar sua experiência. Mas para todos que conheciam sua história, ele sempre seria aquele menino corajoso, que em um momento decisivo escolheu acreditar que até o mais temido dos touros poderia ser alcançado pelo poder da gentileza e do respeito. E Ribeirão das Flores, antes conhecida apenas por seus rodeios agressivos, ganhou uma nova identidade. O lugar onde um menino de rua e um touro furioso ensinaram uma comunidade inteira sobre o poder transformador da compaixão. Sabe o que aprendi com toda essa história? Disse Mateus certa vez a Clara, enquanto observavam um pôr do sol particularmente bonito da varanda da fazenda. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Meu pai perdeu a fazenda, a dignidade. Quase perdeu a esperança. Seu avô quase perdeu tudo por ganância. Eu cresci sem pai, sem mãe, quase sem nada. Mas no final, todos nós encontramos algo muito mais valioso. O quê? Perguntou Clara. A chance de sermos melhores do que éramos antes, respondeu ele com um sorriso sereno. E isso vale mais que qualquer fortuna. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 10 anos se passaram desde aquele dia memorável em que um menino de 9 anos domou o touro mais temido da região. Ribeirão das Flores havia se transformado. O que antes era apenas uma pequena cidade do interior conhecida por seus rodeios, agora se tornara um importante centro de referência em treinamento humanizado de animais.
O Centro de Treinamento Silva Mendonça recebia visitantes de todas as partes do país e até mesmo do exterior. Veterinários, pesquisadores e criadores vinham conhecer os métodos revolucionários desenvolvidos por Matheus, agora um jovem de 19 anos que combinava o conhecimento tradicional herdado de seu pai e de Dona Jurema, com técnicas modernas que ele mesmo pesquisava e aperfeiçoava. Em uma manhã ensolarada de domingo, o centro se preparava para uma celebração especial: o lançamento do primeiro livro de Matheus, intitulado A Linguagem do Silêncio, Entendendo os Animais Além das Palavras. O evento atrairia personalidades importantes do mundo agropecuário e jornalistas de grandes veículos. "Está nervoso?" perguntou Clara, agora uma bela jovem de 22 anos, enquanto ajudava a organizar as cadeiras no espaço onde aconteceria a cerimônia. "Um pouco", admitiu Matheus, ajustando a camisa social que raramente usava. "Nunca gostei de falar para muita gente." O menino que enfrentou um touro furioso na frente de centenas de pessoas está com medo de uma pequena apresentação? Provocou ela com um sorriso carinhoso. "Com o trovão era diferente", respondeu ele, retribuindo o sorriso. "Ali éramos só nós dois, nos entendendo sem palavras." O relacionamento entre Matheus e Clara havia se aprofundado com o passar dos anos. O que começara como uma amizade infantil evoluíra para um companheirismo sólido e, mais recentemente, para um amor jovem e promissor que todos na fazenda observavam com aprovação e expectativa. Augusto Mendonça, agora um senhor de cabelos completamente brancos, mas ainda com olhos vivos e atentos, aproximou-se dos jovens. "O salão está ficando cheio", anunciou ele. "Tem gente importante de São Paulo, representantes de universidades, até um pessoal da televisão. Vovô, não deixe o Matheus mais nervoso do que já está", repreendeu Clara gentilmente. O velho fazendeiro, muito mudado daquele homem arrogante de anos atrás, deu uma risada afetuosa. "Este rapaz enfrentou coisas muito piores que uma plateia de admiradores. Vai se sair bem." A transformação de Augusto Mendonça era talvez a mais surpreendente de todas. O arrependimento sincero pelo tratamento que dera a Raimundo no passado o levara a um processo profundo de reflexão e mudança. Hoje, ele era um defensor ardoroso das causas que o jovem Matheus representava, usando sua influência e recursos remanescentes para abrir portas e criar oportunidades. Raimundo Silva surgiu, no salão, caminhando com a ajuda de uma bengala. Seus problemas de saúde nunca haviam se resolvido completamente, mas a satisfação de ver seu filho crescer e prosperar parecia dar-lhe uma energia renovada a cada dia. "Filho, estão chamando você lá na entrada", disse ele a Matheus. "Parece que um grupo de crianças de uma escola rural veio para o evento e quer te conhecer antes que comece." O rosto de Matheus se iluminou. Apesar de todas as personalidades importantes que estariam presentes, eram as visitas de crianças que mais o entusiasmavam. "Vou lá agora mesmo", respondeu ele, apressando o passo. Na entrada do centro, um grupo de aproximadamente 20 crianças, acompanhadas por 2 professoras, aguardava ansiosamente. Ao verem Matheus se aproximar, os pequenos olhos se arregalaram com admiração. Para muitos deles, criados ouvindo a história do menino do touro, era como conhecer um herói de contos de fadas. "Olá", cumprimentou Matheus com um sorriso genuíno. "Bem-vindos ao nosso centro. É verdade que você montou um touro bravo quando tinha só 9 anos? Perguntou imediatamente um menino de aproximadamente 7 anos. "É verdade que o touro falava com você?" emendou outra criança, fazendo Matheus rir. "O touro não falava, pelo menos não com palavras", explicou ele, agachando-se para ficar na altura das crianças. "Mas se a gente presta atenção, os animais nos dizem muitas coisas através de seus movimentos, olhares e comportamento." Matheus passou alguns minutos com as crianças, respondendo suas perguntas curiosas e convidando-as a conhecer alguns dos animais mais dóceis do centro. Aqueles momentos para ele eram mais valiosos que qualquer reconhecimento profissional. Quando finalmente o evento teve início, o salão estava completamente lotado. Na primeira fileira sentavam-se Raimundo, Augusto, Dona Conceição e Dona Jurema, os pilares que sustentaram e moldaram a trajetória extraordinária de Matheus.
Clara permanecia discretamente ao fundo, sabendo que seu momento de brilhar ao lado de Mateus viria depois, longe dos holofotes. Um renomado professor de veterinária da USP fez a apresentação inicial, destacando a importância revolucionária das técnicas desenvolvidas no Centro Silva Mendonça. Quando finalmente chegou a vez de Mateus falar, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Muitos de vocês vieram aqui esperando conhecer segredos ou técnicas especiais de comunicação com os animais, começou ele com voz serena. Mas a verdade é que não existe nenhum segredo mágico. O que descobri ainda menino foi algo que qualquer pessoa pode aprender. Antes de tentar se comunicar com um animal, precisamos primeiro estar dispostos a escutar. Mateus contou sua história, não como uma lenda heróica, mas como uma jornada de aprendizado. Falou sobre trovão, sobre a ferida que ninguém havia notado, sobre como o medo muitas vezes nos impede de ver o óbvio. O touro que todos temiam não era um monstro, explicou ele. Era apenas um ser vivo sofrendo, incapaz de comunicar sua dor de uma forma que os humanos entendessem. E quantas vezes isso não acontece também entre nós, pessoas? Quantas vezes julgamos comportamentos sem buscar entender as feridas ocultas que os causam? A plateia ouvia em silêncio absoluto, capturada não apenas pelas palavras, mas pela autenticidade com que eram ditas. Não havia pretensão ou vaidade naquele jovem, apenas uma sabedoria natural e uma compaixão genuína que transcendiam sua idade. Ao final da apresentação, durante a sessão de autógrafos, uma senhora idosa se aproximou de Mateus. Seus olhos cansados brilhavam com lágrimas contidas. Meu marido trabalhou 40 anos com gado, disse ela, com voz trêmula. Ele sempre dizia que animais não têm sentimentos, que são apenas ferramentas de trabalho. Antes de partir deste mundo, ele leu sobre sua história nos jornais e me pediu para vir aqui um dia. Talvez eu estivesse errado a vida toda, foram suas últimas palavras para mim. Mateus segurou as mãos enrugadas da senhora entre as suas, profundamente tocado. Nunca é tarde para ver o mundo com outros olhos, respondeu ele suavemente. Seu marido mostrou grande sabedoria ao questionar suas próprias certezas, mesmo no final da vida. Histórias como essa se repetiam frequentemente. O centro não era apenas um local de treinamento, mas um espaço de transformação, onde peões linha dura reviam conceitos arraigados, onde crianças aprendiam o valor do respeito por todas as formas de vida, onde feridas antigas eram curadas através do exemplo. Após o evento, quando todos os convidados já haviam partido, Mateus escapou para um local especial da propriedade, um pequeno cercado onde descansavam os ossos de trovão, marcado por uma simples placa de madeira entalhada à mão. Ali, em momentos importantes, ele ia para refletir e, de alguma forma, compartilhar suas conquistas com o animal que mudara sua vida. Foi um grande dia, amigão, murmurou ele sentando-se na grama. Acho que estamos conseguindo mudar algumas cabeças duras por aí. Clara o encontrou ali, como já esperava. Em silêncio, sentou-se ao seu lado, respeitando aquele momento, íntimo. Depois de alguns minutos, pegou sua mão entre as suas. Estava pensando, disse ela, observando o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas. Tudo começou com uma aposta que seu avô fez. Uma aposta desesperada. Concordou Mateus. Ele estava falindo e achava que ninguém conseguiria montar o trovão. E no final ele perdeu a aposta, mas ganhou algo muito mais valioso. Mateus sorriu, apertando suavemente a mão de Clara. Todos nós ganhamos, até mesmo o trovão, que finalmente pôde viver sem dor e sem medo nos seus últimos anos. Naquele momento, parados ali sob o céu estrelado do interior brasileiro, ambos sabiam que estavam apenas no começo de uma jornada muito maior. O trabalho que iniciaram em Ribeirão das Flores era apenas a semente de algo que poderia, um dia, transformar a relação entre humanos e animais em todo o país. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Clara após um longo silêncio confortável. O quê? Você nunca perdeu aquela essência, aquela pureza de quando era um menino de 9 anos enfrentando o mundo. Mesmo com todo o reconhecimento, com o sucesso do centro, você continua sendo aquele mesmo Mateus que entrou escondido no curral
para ver se o touro estava bem. Mateus refletiu sobre aquelas palavras. Era verdade. Por mais que tivesse crescido, estudado, aprendido técnicas sofisticadas, a base de tudo continuava sendo aquela intuição infantil de que todo ser vivo merece ser visto além das aparências, além dos rótulos. Tenho bons exemplos ao meu redor, respondeu ele, pensando em seu pai, em Dona Jurema, e até mesmo em Augusto Mendonça, que provara que pessoas podem mudar profundamente, não importa a idade. Um chamado distante interrompeu o momento. Era Raimundo, avisando que o jantar estava servido. A família, essa família improvável, formada por pessoas que um dia foram adversárias, esperava para celebrar juntos o sucesso do dia. Mateus e Clara se levantaram, dando uma última olhada para o memorial simples de Trovão. Obrigado, amigão, sussurrou Mateus, por tudo. Enquanto caminhavam de mãos dadas de volta à casa principal, Mateus pensava em como a vida podia ser surpreendente. O menino de rua que uma vez não tinha nada além da roupa do corpo e alguns conhecimentos sobre ervas herdados da avó, agora não apenas tinha uma família, um propósito, um futuro promissor, mas também a chance de fazer diferença na vida de animais e pessoas. A história do menino e do touro continuaria a ser contada em Ribeirão das Flores por gerações, inspirando outros a olharem além do medo e da aparência, buscando entender as feridas invisíveis que muitas vezes explicam os comportamentos que tememos ou rejeitamos. E em cada criança que visitava o centro, em cada peão linha dura que repensava seus métodos, em cada animal que encontrava um tratamento mais digno e respeitoso, o espírito de Trovão e a coragem de um menino de 9 anos continuavam vivos, provando que até as histórias mais improváveis podem se tornar realidade quando há coragem para desafiar o que todos acreditam ser impossível. 15 anos depois daquele momento sob as estrelas, o Centro de Treinamento Silva Mendonça havia se expandido muito além das fronteiras de Ribeirão das Flores. O que começara como um sonho nascido do encontro entre um menino e um touro agora era uma rede de centros de treinamento espalhados por 5 estados brasileiros. Mateus, agora um homem de 34 anos, havia se casado com Clara. E juntos eram a força motriz por trás de um movimento que revolucionava o tratamento de animais em todo o país. Tinham 2 filhos, Raimundo, de 8 anos, que já demonstrava o mesmo dom do pai para se comunicar com os animais, e Helena, de 5 anos, batizada em homenagem à mãe de Mateus. Era uma manhã de outono quando Mateus recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz oficial informava que ele havia sido escolhido para receber o Prêmio Nacional de Proteção Animal, a mais alta honraria do país na área. O comitê foi unânime em sua decisão, explicou a voz. Sua metodologia de treinamento humanizado transformou a vida de milhares de animais e revolucionou a prática de rodeios em todo o Brasil. Quando desligou o telefone, Mateus olhou pela janela de seu escritório, observando o movimento no centro principal. Grupos de visitantes, estudantes de veterinária, criadores de gado e treinadores de diversas partes do mundo circulavam pelo espaço, todos ávidos por aprender os métodos que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Boas notícias? Perguntou Clara, entrando na sala com uma pasta de documentos. O Prêmio Nacional, respondeu ele, ainda processando a informação. Querem que eu faça um discurso em Brasília, na presença de autoridades e da imprensa. Clara sorriu, aproximando-se para abraçá-lo. Você merece isso mais que qualquer pessoa. Transformou não apenas a vida dos animais, mas de comunidades inteiras. Mateus assentiu, pensativo. Seu trabalho havia, de fato, criado um impacto muito além do que jamais imaginara. Os centros Silva Mendonça não eram apenas locais de treinamento, mas verdadeiros polos de transformação social. Empregavam pessoas antes marginalizadas, ofereciam programas para jovens em situação de vulnerabilidade e promoviam pesquisas científicas sobre comportamento animal. Estou pensando em convidar todas as pessoas importantes da nossa história para irem a Brasília, disse ele. Pai, Dona Jurema, vovó Conceição, seu avô, todos eles são parte dessa conquista. Naquela noite, durante o jantar familiar, na casa grande da fazenda original, Mateus compartilhou a notícia.
Raimundo, agora com 72 anos, mas ainda lúcido e cheio de vida, foi o primeiro a erguer seu copo em um brinde. Ao meu filho, que transformou uma história de dor e ressentimento em algo que beneficia tantas vidas. Dona Conceição, com seus 90 anos bem vividos, tinha os olhos marejados de orgulho. Augusto Mendonça, agora um senhor de 85 anos, sorriu com serenidade. A rivalidade e os erros do passado haviam dado lugar a um profundo respeito mútuo e a uma amizade improvável. Porém, genuína. Quem diria, comentou o velho fazendeiro, que aquele moleque magrelo que invadiu minha propriedade um dia seria reconhecido nacionalmente. Todos riram, inclusive Mateus. Aquelas histórias contadas e recontadas ao longo dos anos haviam perdido qualquer amargura, transformando-se em anedotas preciosas de uma jornada extraordinária. Não esqueça que foi aquele moleque magrelo que salvou sua fazenda da falência, provocou Dona Jurema, agora uma senhora de 80 anos que, apesar da idade avançada, ainda supervisionava pessoalmente o treinamento dos instrutores mais jovens. Na semana seguinte, a família Silva Mendonça chegou a Brasília para a cerimônia. O evento seria realizado no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades governamentais, cientistas renomados e ativistas da causa animal. Enquanto se preparava no hotel, ajustando a gravata que raramente usava, Mateus sentiu um nó na garganta. Pegou do bolso um pequeno objeto que sempre carregava consigo, um pedaço polido do chifre de trovão, transformado em um amuleto que Clara havia mandado fazer para ele anos atrás. Chegamos longe, amigão, murmurou ele acariciando o objeto. A cerimônia foi grandiosa e emocionante. Quando finalmente chegou o momento de Mateus subir ao palco para receber o prêmio e fazer seu discurso, um silêncio respeitoso tomou conta do amplo salão. Muitos me perguntam qual é o segredo para se comunicar com os animais. Começou ele, após agradecer a honraria. A verdade é que não existe nenhuma fórmula mágica. O que descobri, ainda menino, foi que antes de tentarmos impor nossa vontade aos animais, precisamos primeiro observá-los, entendê-los e respeitá-los como seres sencientes, com suas próprias necessidades e sentimentos. Mateus fez uma pausa, seus olhos encontrando os rostos atentos de seu pai, sua esposa, seus filhos e todos aqueles que fizeram parte de sua jornada. Esta história não começou com um método científico ou uma teoria sofisticada. Começou com um menino de rua que notou que um touro estava sofrendo quando ninguém mais se importava. Começou com a intuição simples de que, por trás da agressividade daquele animal, havia dor e medo. E se isso é verdade para os animais, também é verdade para nós humanos. Quantas vezes nossos comportamentos mais destrutivos não são reflexos de feridas invisíveis? A plateia ouvia em silêncio absoluto, capturada não apenas pelas palavras, mas pela autenticidade com que eram ditas. O trabalho que desenvolvemos no Centro Silva Mendonça vai muito além do treinamento de animais. Buscamos transformar a maneira como nos relacionamos com todas as formas de vida, incluindo uns com os outros, porque no fim das contas, a mesma empatia que nos permite entender um animal assustado é a que nos permite compreender um ser humano em sofrimento. Ao final do discurso, a plateia se levantou em uma ovação emocionada. Autoridades, cientistas e ativistas aplaudiam de pé, reconhecendo não apenas o trabalho técnico desenvolvido por Mateus, mas a profundidade filosófica e humanística de sua abordagem. Nos dias que se seguiram à cerimônia, os telefones do centro não pararam de tocar. Jornalistas queriam entrevistas, universidades ofereciam parcerias, governos de outros países manifestavam interesse em conhecer e implementar a metodologia Silva Mendonça. É impressionante como as coisas mudaram, comentou Raimundo, enquanto observava o filho conceder uma entrevista a uma importante rede de televisão. Quando eu era jovem, o valor de um homem no campo era medido pela sua capacidade de dominar os animais. Hoje seu filho é reconhecido justamente por ensinar o contrário. Clara sorriu, segurando a mão do sogro com carinho. Mateus sempre diz que aprendeu o mais importante com você: a capacidade de se conectar com os animais além das palavras. Talvez,
respondeu o homem idoso com humildade. Mas foi ele quem transformou esse dom em algo que beneficia o mundo inteiro. Um mês após a premiação, quando a poeira da fama momentânea havia baixado, Mateus recebeu uma visita inesperada na fazenda. Um homem de meia idade, vestindo roupas simples, mas dignas, pediu para falar com ele pessoalmente. Meu nome é Joaquim, apresentou-se o visitante. Sou filho de Eduardo Menezes, que trabalhou como capataz para o senhor Augusto Mendonça há muitos anos. Mateus o convidou para entrar, curioso sobre o motivo da visita. Meu pai faleceu recentemente, continuou Joaquim, após se acomodar. Entre seus pertences, encontrei algo que acredito que você deveria ver. O homem retirou de uma pasta um envelope amarelado pelo tempo, contendo documentos antigos e fotos. Que eram os papéis originais da sociedade entre seu pai e o senhor Mendonça, explicou ele. Meu pai hesitou, visivelmente desconfortável. Confessou no leito de morte que foi ele quem os roubou a pedido do patrão, durante a briga que separou os dois sócios. Mateus examinou os documentos com um nó na garganta. Ali estava a prova material da traição que seu pai havia sofrido, a origem de toda a dor que marcara sua família por tantos anos. Por que seu pai guardou isso todo esse tempo? Perguntou ele, finalmente. Culpa, eu suponho, respondeu Joaquim. Ele nunca conseguiu se perdoar. Quando viu nos jornais a história de como você e o senhor Mendonça haviam se reconciliado, ficou ainda mais atormentado. Pediu-me para entregar isso a você caso ele partisse antes de criar coragem para fazê-lo pessoalmente. Mateus assentiu, compreendendo o peso daquela confissão tardia. O que pretende fazer com isso? Perguntou Joaquim, nervoso. Vai processar o senhor Mendonça? Expor meu pai? Mateus olhou pela janela, observando o movimento no centro de treinamento. Viu seu filho mais velho, o pequeno Raimundo, ajudando um instrutor com um potro especialmente nervoso. O menino tinha o mesmo dom, a mesma sensibilidade. Não farei nada disso, respondeu ele finalmente. Estes papéis pertencem ao passado. O que construímos depois daqueles eventos é muito mais importante que qualquer acerto de contas. Tem certeza? Insistiu Joaquim, surpreso. É seu direito buscar justiça. A verdadeira justiça já aconteceu, explicou Mateus. Não através de tribunais ou punições, mas através da transformação de vidas. O que seu pai fez foi errado, sim. O que o senhor Mendonça fez também foi. Mas olhe ao nosso redor. Ele gesticulou para a próspera propriedade. Tudo isso nasceu daqueles erros, daquela dor. Se as coisas tivessem sido diferentes, talvez eu nunca tivesse conhecido o trovão, nunca tivesse descoberto meu propósito. Joaquim enxugou uma lágrima discreta, claramente aliviado. Meu pai teria ficado em paz se soubesse disso. Depois que o visitante partiu, Mateus levou os documentos até o Memorial de Trovão. Aquele espaço especial onde ainda ia nos momentos importantes de sua vida. O círculo se fecha, amigão, disse ele, sentando-se na grama. Agora, sabemos toda a história. Clara o encontrou ali como tantas vezes antes. Em silêncio, sentou-se ao seu lado. Joaquim me contou sobre os documentos, disse ela após alguns minutos. O que vai fazer com eles? Vou guardá-los, respondeu Mateus. Não para usá-los um dia, mas para lembrar que às vezes os maiores erros podem levar aos caminhos mais importantes. Naquela noite, reuniu toda a família para um jantar especial. Augusto Mendonça, Raimundo, Dona Conceição, Dona Jurema, Clara, seus filhos, e até mesmo alguns dos funcionários mais antigos da fazenda. Tenho um anúncio a fazer, disse ele, quando todos terminaram a sobremesa. Decidimos expandir o centro para incluir um programa voltado especificamente para crianças em situação de vulnerabilidade. Que tipo de programa? Perguntou Augusto, interessado. Onde essas crianças possam vir regularmente para aprender sobre os animais, sobre a terra, sobre respeito e responsabilidade. Um lugar onde elas possam encontrar propósito e esperança, como eu encontrei. O velho fazendeiro assentiu, emocionado. Acho que sei exatamente como financiar isso, disse ele. Vou doar o restante das minhas terras para essa causa. A decisão foi recebida com aprovação geral. Era o fechamento perfeito de um ciclo que começara com ambição e traição, e agora culminava em generosidade e propósito compartilhado.
Na semana seguinte, enquanto caminhava pela propriedade com seu filho mais velho, Mateus parou para observar um grupo de jovens aprendizes trabalhando com cavalos resgatados de maus tratos. Pai, chamou o pequeno Raimundo, como você sabia que conseguiria montar o trovão naquele dia? Mateus sorriu, reconhecendo a mesma pergunta que Clara lhe fizera tantos anos antes. Não sabia, filho. Tinha medo. Como qualquer pessoa, teria. Mas às vezes fazer a coisa certa é mais importante que ter certeza do resultado. O menino assentiu, pensativo. Queria ter conhecido o trovão. De certa forma você o conhece, respondeu Mateus, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Sua história vive em cada animal que ajudamos, em cada pessoa que aprende a ver além do medo e da aparência. E assim, sob o céu amplo do interior brasileiro, pai e filho continuaram seu caminho, carregando adiante o legado que começara com um improvável encontro entre um menino de rua e um touro ferido. Uma história de coragem, compaixão e da extraordinária capacidade humana de transformar dor em propósito, medo em compreensão e inimizades em profundas alianças. A cada novo dia, a cada novo animal resgatado, a cada nova vida transformada, o espírito de trovão continuava vivo, lembrando a todos que às vezes os maiores milagres começam com o simples ato de parar e observar o que ninguém mais está vendo. Fim da história. Caro ouvinte, o que achou da jornada de Mateus e Trovão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam e transformam. Obrigado por sua companhia.